Quem como Deus? Ninguém. A paz de Cristo, amor de Maria, meus irmãos. Eu sou o irmão Luiz Maria do Instituto Hesed e nós estamos no segundo dia da nossa preparação dos nossos exercícios espirituais para a perfeita consagração a Jesus por meio de Maria. Se você está chegando hoje pela primeira vez, veja o vídeo anterior, porque você pode ainda entrar e nos acompanhar nessa consagração total à Virgem Maria, tá certo? Então vamos hoje pedir o Espírito Santo primeiro, para que demos continuidade a esse caminho espiritual, para que possamos dar continuidade a essa grande graça, que é a perfeita consagração a Nossa Senhora. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Permiti que vos louve, ó Virgem Sagrada, dai-me força contra os vossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, no último vídeo nós falamos que a batalha do ser humano, desde que Adão e Eva cometeram pecado, é uma luta. Jó capítulo 7, versículo 1. A vida do homem sobre esta terra é uma luta, é uma grande batalha. Mas nós meditávamos que, se todos devem se desapegar do mundo, nós, de maneira especial, vivemos em um tempo muito pior do que os outros tempos. E não sou eu que estou falando isso. É a Virgem Maria que vem nos advertir. E hoje eu quero mostrar para vocês essa verdade. É muito importante ter consciência do tempo que vivemos, não com o olhar, muitas vezes, do aprendizado que nós tivemos na escola, muitas vezes um aprendizado influenciado por certas ideologias, mas vamos aprender com o olhar da Mãe do Céu. O Papa Bento XVI, antes de ser Papa, dizia: um dos grandes sinais dos tempos que nós vivemos são que as aparições marianas e os milagres eucarísticos, desde o século XIX para cá, têm se multiplicado como nunca antes na história. E uma pessoa que quer se consagrar a Nossa Senhora deve ser atenta, deve ouvir o que a Mãe do Céu está falando. Muitas vezes nós temos a tentação, e isso acontece muito, de uma devoção, um devocionismo à Nossa Senhora muito piegas, muito imaturo. Às vezes somos devotos, eu sou muito devoto de Nossa Senhora das Graças, porque eu fiz uma novena para ela e alcancei uma graça. Que bom! Sou muito devoto de Nossa Senhora de La Salette, porque eu rezei e alcancei um socorro. Que bom! Mas não devemos ficar somente nisso. Devemos ouvir o que Nossa Senhora disse nas suas mensagens. Aqui, por exemplo, em Fortaleza, no Ceará, existe uma devoção, graças a Deus, maravilhosa a Nossa Senhora de Fátima. Mas quando eu estou no encontro e pergunto, quem aqui conhece a mensagem que Nossa Senhora deixou em Fátima? Qual foi a primeira parte do segredo de Fátima? Será que você sabe? Qual foi a segunda parte? E muitos não sabiam responder, mesmo a grande maioria dizendo que são devotos de Nossa Senhora de Fátima. Precisamos sair da imaturidade da fé para crescermos. A Mãe do Céu tem aparecido com o coração cercado de espinhos, pedindo que nós ajudemos a ela na obra da salvação, mostrando que o mundo está em perigo e, acima de tudo, as almas humanas estão em perigo. Pessoas podem ir para o inferno se você não fizer a sua parte. Nossa Senhora pede a nossa ajuda nessa grande obra de salvação e muitos de nós desconhecemos completamente o que Nossa Senhora tem nos falado. Por isso, meus irmãos, é importante entender
que Nossa Senhora tem nos avisado e nos mostrado sobre este período que nós estamos vivendo. Para entrar numa guerra, nós precisamos entender qual é o inimigo que nós estamos enfrentando e quais são as estratégias de guerra para vencer a batalha. E Nossa Senhora vem aparecido, mais do que nunca na história, para nos ensinar. Eu quero começar com você partilhando uma aparição de Nossa Senhora já aprovada pela Igreja em Quito, no Equador. Um grande abraço aos nossos irmãos de língua espanhola, especialmente os irmãos do Equador que rezam conosco, que participam do Exército de São Miguel. Então, lá em Quito, no Equador, Nossa Senhora apareceu a Madre Mariana de Jesus Torres, no século XVII, e Nossa Senhora veio falar muito tempo antes para ela que o século XX seria um século tão terrível, tão cheio de imoralidade e de pecados, e pediu a ela: ofereça todos os seus sacrifícios pelas pessoas que viverão nesse século, porque será um século que o inimigo vai ter um grande poder e muitas almas caminharão no caminho da perdição. Nossa Senhora disse: no final do século XIX e grande parte do século XX surgirão muitas heresias, e a luz preciosa da fé se apagará em muitas almas, devido a uma corrupção moral que será generalizada. Neste tempo, os ares se encherão com os espíritos malignos de impureza. Impureza, para aqueles que não sabem, são demônios da área da castidade, que levam a pecar os pecados da carne. Que a semelhança de um dilúvio de sujeira, de imundície, inundará as ruas e praças e os lugares públicos. Tamanha será a libertinagem que já não haverá mais almas virginais no mundo. Gente, isso é muito sério. Nessa aparição que foi aprovada pela Igreja Nossa Senhora do Bom Sucesso, ela vem dizer que nesse tempo do século XX não existirão almas virginais no mundo. Irmão, o que são almas virginais? Existem pessoas que são virgens. Almas virginais são almas que foram preservadas da menor mancha do pecado contra a castidade, preservadas nos olhos, nos ouvidos, no tato. Por quê? Porque nesse tempo que nós vivemos, existem pessoas que são virgens, mas mesmo as crianças, desde pequenas, já viram pessoas seminuas ou nuas na sua frente. Já viram sensualidade, já mancharam sua alma infantil com tantos outdoors, com tantos vídeos na internet, com tantas coisas lascivas, sujas, impuras. Para você ter uma ideia, o padre Luciano Brambila, um padre que foi nosso capelão, nosso diretor espiritual durante muitos anos e agora já partiu para a casa do Pai. O padre Luciano chegou aqui no Brasil em dezembro de 1951. Ele disse, como um jovem sacerdote, chegou aqui no Brasil e ele disse: quando eu cheguei aqui no Brasil, eu nunca tinha visto na minha vida as pernas de uma mulher. Sim, porque lá na Itália, onde ele vivia, existia uma castidade maior, uma pureza maior nesse período. E chegando aqui, alguns anos depois, essa imoralidade que foi crescendo, crescendo como nunca antes na história da humanidade. Por isso Nossa Senhora avisou em Fátima, avisou para Jacinta que viriam umas modas que desagradariam muito a Deus. Que os pecados que mais levariam as almas para o inferno nesse período seriam os pecados da carne, contra a castidade. E o padre Luciano chegou aqui com a alma virginal, mas depois de algum tempo, de alguns anos, essa imoralidade tomou conta de todas as coisas. Você está entendendo? Santa Teresinha, por exemplo, vai dizer que desde pequena nunca manchou a sua alma com um pecado mortal. Então, desde criança, a nossa humanidade desses tempos não permite que nós tenhamos a alma virginal. Mas a luta se tornou muito mais ferrenha, principalmente nessa área da castidade. E como eu disse aqui, Nossa Senhora disse, esse espírito de imoralidade inundará as ruas, as praças, os lugares públicos. Tamanha será a libertinagem que não haverá mais almas virginais no mundo.
No início do século XX, em Fátima, Nossa Senhora disse que seriam introduzidas certas modas que ofenderiam muito a Nosso Senhor. E a Jacinta, mais tarde, vai comentar: as pessoas que servem a Deus não devem seguir as tendências da moda atual. As pessoas que servem a Deus, a santa que viu Nossa Senhora, aquela criança de 7 anos, que depois, se eu não me engano, com 9 anos ela morreu, e com essa idade de 9 anos ela ouviu Nossa Senhora falar isso e disse: as pessoas que servem a Deus não devem seguir as tendências da moda atual. Jacinta também disse: a igreja não tem modas, Nosso Senhor é sempre o mesmo. E o Padre Pio, falando da falta de respeito no vestir, vai dizer: nós não poderíamos viver num século pior do que esse. Nós nos acostumamos, a nossa geração foi crescendo e nós acostumamos a ver toda essa imoralidade como algo normal. Mas, na verdade, aquilo que se tornou comum não pode ser normal para os filhos de Deus. Ao ponto que os cristãos verdadeiros, como diz o Papa Bento XVI, acabam sofrendo o martírio da desmoralização, da humilhação, acabam sofrendo um martírio diferente de serem ridicularizados porque querem viver a castidade, porque querem casar virgens, porque não querem cometer adultério, porque querem se vestir como canta a música da Virgem de Fátima, vestir com modéstia, com muito pudor, olhai como veste a mãe do Senhor. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, Nossa Senhora, já em Quito, no Equador, em 1634, ela avisou sobre o século XX. E a Madre Mariana sofreu muitas coisas, fez muita penitência por nós que viveríamos no século XX e que já estamos no século XXI, pegando todo o fruto desse tempo de imoralidade. Tempos depois, Nossa Senhora começou a aparecer como nunca antes na história. No século XIX, Nossa Senhora começa com as aparições da Medalha Milagrosa, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora em La Salette, Nossa Senhora Rainha dos Anjos, Nossa Senhora em Lourdes, Nossa Senhora em Fátima. E no século XX, meus irmãos, as aparições se multiplicam em Ruanda, em Garabandal, em Medjugorje, em Akita. Rosa Mística, aparições tão sérias, e Nossa Senhora não tem sido ouvida. E por isso o nosso mundo tem entrado numa espiral de perigo, de castigo e de risco da perdição eterna. Vamos ouvir o que a palavra de Deus tem a nos dizer? Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Deveis ser irrepreensíveis e puros, filhos de Deus sem mancha, no meio desta geração extraviada e perversa, dentro da qual vós apareceis como luzes no mundo, levando ao alto a palavra da vida. O Senhor nos convida a ser luz. O Senhor nos convida a ser sal da terra e luz do mundo. Você já viu que a quantidade de sal e a quantidade de comida tem uma desproporção muito grande? O sal é só um pouquinho e a comida é imensa. Você já percebeu que uma luz que ilumina uma casa, às vezes uma lâmpada é deste tamanho e às vezes a sala é imensa? O sal é pouco, a luz é pouca, mas com esse pouco, Deus quer trazer a salvação para a humanidade. Jesus pergunta em Lucas 18, capítulo 8, na palavra de Deus: quando o Filho do Homem vier, encontrará ainda fé sobre a terra? Jesus está dizendo que esse período da sua vinda vai ser um período de muita confusão, um período de muito pecado e muita imoralidade. E o Filho do Homem vai encontrar fé sobre a terra? Nossa Senhora diz através do livro, através das mensagens ao Padre Gobi: vai sim, ele vai encontrar fé em todos aqueles que se consagraram ao meu imaculado coração. Meus irmãos, Deus salva muitos por meio de poucos. Isso é bíblico. Em toda a história da Sagrada Escritura você vai ver que Deus escolhe poucos e com esses poucos ele salva uma multidão. Você vai ver Davi, que era o menor, o mais fraco, o mais jovem, venceu o gigante Golias e todo o exército dos filisteus fugiram.
Você vai ver em Deuteronômio capítulo 7, versículo 7, eu não escolhi este povo porque ele é maior, mas porque ele é o menor de todos. Deus escolhe os pequeninos para vencer os orgulhosos. É isso que nosso Senhor quer nos ensinar. Olha a história de Gedeão, um exército de 135 mil pessoas. E o exército de Israel era muito menos. Então Deus diz, aqueles que estão com medo podem voltar para sua casa. E ficam um número reduzido, se eu não me engano, 10 mil pessoas que ficam. E Deus vai dizer, ainda tem muita gente, para que saibam que eu que vou vencer com a minha graça e não com a força de vocês, aquele que beber água de uma maneira que está vigilante, vai ficar. E aquele que beber água no desespero, numa sede tremenda, esse pode voltar para casa. Gente, só sobraram 300 homens para enfrentar um exército de 135 mil homens do exército inimigo. E Deus faz uma manifestação do seu poder. Através desses 300 homens, um exército todo é vencido, é derrotado. Está na Sagrada Escritura. Muitas passagens na Bíblia, Deus vai falar do pequeno resto. Muitos serão dispersos, mas ficará sempre um pequeno resto, um pequeno resto. E no livro de Sofonias vai dizer que esse pequeno resto, a linguagem hebraica vai se dizer anauins. Anauins são os humildes do Senhor, os pobres de Deus. Nossa Senhora era dessa turma dos anauins, os simples, os humildes. Através desses humildes, Deus vai salvar uma multidão. Porém, Jesus quer que esses pequeninos digam sim, porque se eles não disserem sim, se não houver um exército de pequeninos, a humanidade não será salva. É preciso haver instrumentos de Jesus nesse mundo. Por isso Jesus diz em Mateus capítulo 9, em Lucas capítulo 10, muitos são chamados, poucos são escolhidos. A messe é imensa, mas os operários são poucos. Rezem para que o Senhor envie mais operários para a sua messe, para batalhar. É por isso que nós estamos convidando o máximo de pessoas possíveis, porque quanto mais pequeninos, filhos de Maria, fizerem essa consagração, maior será a graça de salvação, maior será o número de pessoas resgatadas. Deus quer salvar uma multidão através dos seus escolhidos. E você está aqui, porque Deus te escolheu para ser um instrumento para salvar não somente a sua casa, não somente a sua família, que na hora certa o Senhor vai operar a conversão, mas Deus quer se usar de você para salvar muitas pessoas que ainda não tiveram uma experiência com o amor de Deus. Mas, irmão, a minha experiência com o amor de Deus ainda é tão pequenina. Se você abrir o seu coração, como diz Santa Teresinha, Deus vai fazer maravilhas maiores do que fez em mim, diz Santa Teresinha. Mesmo que ele encontre uma alma mais fraca do que a minha, embora eu ache impossível, diz Santa Teresinha, se ele encontrar essa alma e ela tiver confiança, ele fará mais graças do que fez na minha alma. Santa Teresinha se consagrou a Nossa Senhora com esse método da perfeita consagração. Ela fez todo esse caminho que nós estamos fazendo. Ela fez esses exercícios espirituais, esses 33 dias de oração e de meditação. E essa consagração ajudou a ela encontrar o perfeito caminho espiritual por meio da Virgem Maria. Por isso, Nossa Senhora está te dizendo, nesse vídeo de hoje, ouça as minhas mensagens. Ela apareceu em La Salette, dizendo que já no século XIX, os demônios seriam soltos do inferno, junto com o seu chefe, e começariam a destruir a fé e a moral, pouco a pouco. A data que ela disse que isso iria começar a acontecer, ela apareceu novamente com a aparição da Rainha dos Anjos, e ela ensinou a oração para invocar os anjos do Senhor. E mostrou para o padre Luiz Sestac, que já é beato, uma multidão de demônios sendo soltos e começando a destruir a fé e a moral, pouco a pouco. Alguns anos depois, Nossa Senhora apareceu para o Papa. Na verdade, não foi Nossa Senhora, o Papa teve uma visão
do demônio desafiando a Deus de destruir a igreja, de destruir a fé, de destruir nas almas das pessoas a vida da graça, os mandamentos de Deus. E foi permitido que Satanás provasse a igreja e o mundo pelo período de um século. Nossa Senhora vai aparecer ao Padre Gobi, vai dar mensagens ao Padre Gobi e vai dizer a ele a mesma coisa que o Papa Leão XIII viu. 100 anos para provar a igreja, para provar o mundo, para provar a fé. Na verdade, está no Evangelho, Lucas 18:8. Uma prova na fé, está no Catecismo da Igreja Católica. A igreja, antes da vinda de Cristo, vai passar por uma prova na fé. Está nas Escrituras, não é nada fora do normal. E nós fomos escolhidos para viver nesse período de prova. Mas em Medjugorje, Nossa Senhora vai continuar o que ela disse em Fátima. Ela vai dizer que no fim o seu coração imaculado vai triunfar por meio desses filhos que se consagram a ela. E Nossa Senhora vai dizer: 10 segredos foram revelados a vocês. Uma grande prova está para acontecer na humanidade. Mas depois que esses 10 segredos acontecerem, a força de Satanás será completamente destruída e ele não poderá mais agir nessa terra. Por isso, nesse período, ele está agressivo, está destruindo as famílias, está destruindo a moralidade, é responsável por assassinatos, por guerras, por crimes, por tanta destruição moral e até mesmo nas coisas da natureza. Mas o seu reino está por um fio, ele sabe que pouco tempo lhe resta. Meus irmãos, nós estamos às portas do triunfo do Imaculado Coração de Maria. E como você disse, é a primeira vez que eu mostro o nosso livrinho, né? O Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria, este livro de ouro, este livro maravilhoso. E como São Luís vai profetizar aqui, quando virá esse tempo, esse triunfo de Maria? Quando as pessoas conhecerem essa devoção, essa consagração que eu estou ensinando e colocarem em prática. Essa devoção não é inventada por ele vai explicar no tratado e você, assim que começar a ler o tratado, vai entender mais profundamente, né? essa realidade, essa profecia que foi feita. Este é o tempo de se cumprir essa profecia. O triunfo do coração de Maria vai acontecer quando essas almas escolhidas acolherem o chamado de Nossa Senhora de se tornar instrumento para a salvação dos seus irmãos. Você está cumprindo essa profecia, fazendo essa consagração. Você está acelerando o triunfo do Imaculado Coração de Maria. Meus irmãos, vamos agradecer ao Senhor que está nos formando cada dia um pouco mais para nos desapegarmos do mundo. Muita coisa ainda da nossa mentalidade precisa ser mudada e o Espírito Santo vai fazendo essa mudança pouco a pouco. Confia no Senhor. A batalha será grande, porque o Senhor está começando a fazer em nós uma grande faxina espiritual. Porém, a vitória é certa. Eu quero deixar como uma tarefa de casa, além das orações, claro, que nós devemos fazer, eu quero pedir, se for possível, nada como uma obrigação, mas se for possível, procure ler as aparições de Nossa Senhora em Akita, porque o cardeal Ratzinger, antes de ser Papa Bento XVI, disse que as aparições de Akita são um cumprimento de Fátima, a continuação de Fátima. Como João Paulo II disse que Medjugorje é a continuação de Fátima. E você lendo Akita, que já foi aprovada pela Igreja, assim como Fátima, você vai entender um pouco da seriedade do tempo que nós estamos vivendo. E se for possível, eu também convido de você ver, vamos deixar aqui na descrição do vídeo, ou então aqui no card, aqui em cima, as aparições de Nossa Senhora em Garabandal. Para entender o tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos ouvir o apelo da Virgem Maria. Para ser um consagrado a Nossa Senhora, nós precisamos nos unir a ela no apelo que ela está fazendo aos seus filhos para a salvação de muitas almas.
Então, que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que você possa ser um instrumento de Deus através da sua consagração perfeita a Nossa Senhora. E amanhã nós vamos continuar explicando sobre o desapego do mundo. Vamos falar dos 3 inimigos que nós precisamos vencer e também vamos falar não só dos 3 inimigos, as 3 fontes do mal, mas vamos explicar também o que é a tríplice concupiscência. Que luta é essa que nós vivemos do desapego do mundo? Por que que nós precisamos lutar e contra quem? De que modo nós precisamos lutar? Vamos continuar nossa meditação amanhã com a graça do bom Deus. Eu quero te convidar de deixar o seu like. Você que é novo no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e deixe um comentário aqui embaixo do que você sabe sobre as aparições de Nossa Senhora. Se isso que eu estou falando para você é novidade, ou se você já sabia um pouco disso, se você procura ouvir as aparições de Nossa Senhora, se ao menos as aparições de Fátima você conhece, as aparições de Nossa Senhora das Graças, as aparições de Nossa Senhora em La Salette, em Lourdes, em Akita, em Quiberro, em Ruanda e tantas outras, Medjugorje, Garabandal. Coloque aqui se você tem ouvido o apelo da Mãe do Céu, né? Ou se não, se isso é uma novidade que você vai começar a prestar mais atenção para rezar o Rosário de Maria e se consagrar da maneira perfeita ao Imaculado Coração. Aqueles que se consagrarem ao meu Imaculado Coração e viverem essa devoção, disse a Virgem em Fátima, eu prometo a salvação. Estarei presente na hora da morte e eu vou apresentar as suas almas como flores diante do trono de Deus. Essa é a promessa de Deus para você que quer se consagrar a Jesus por meio de Maria. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã. Nos encontramos amanhã com a graça de Deus.